acontecerá nesses próximos dias. Uma pessoa vai te procurar porque gostou do que viu, ao ponto de suspirar de amor. Mas o que mais vai deixar ele apaixonado é quando ele conhecer tua essência. Porque depois que uma conversa formal for iniciada, ele vai amar o teu caráter e a tua essência. Porque ele vai conseguir enxergar em você o que ninguém enxergou. Porque ele é a metade que falta no seu coração. Ele é a cara metade que você tanto tem pedido a Deus. Ele é alguém especial, e eu estou profetizando, vai pegando. Alguém muito especial que vai chegar para te amar, para te honrar, para te respeitar e também para te ajudar. Ele vai fazer com que as lágrimas do seu rosto cessem, porque ele vai te dar carinho. Ele vai aquecer suas noites frias e ele vai iluminar os seus dias sombrios. Porque ele também tem luz própria, que fará você conhecer novos horizontes. Fará você conhecer novas pessoas, tendo até novas oportunidades. Pode ir preparando, porque aquela oração franca, essa campanha que você fez, os propósitos que fizemos, está abrindo essa porta sentimental para alguém te amar verdadeiramente. E não duvide quando Deus fala, porque é Ele que cuida da sua vida. Quando você entregou sua vida a Ele, quando você confiou nele, Ele começou a cuidar. E Ele não está só cuidando da sua vida sentimental, Ele também tem cuidado da sua vida espiritual e da sua vida financeira. E Ele vai te dar saúde para você suportar, superando, inclusive essa fase extremamente difícil. Vai ter ao seu lado uma pessoa que de fato te respeite, te ame verdadeiramente, te valorize e que venha honrar você gradativamente, constantemente. E ao ser honrada você, terá pessoas que desprezaram você, que passarão a ver alguém te dando o devido valor. Você pega, você recebe, você acredita? Então faz assim, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, clica no sino e ative todas as notificações. Esse canal é de Deus para sua vida. Clica nesse botão aqui que é uma setinha e compartilhe. Compartilhe essa live com 7 amigas. Você tem feito o propósito de, além de compartilhar, você mostrar o canal para 7 pessoas todos os dias? É um desafio, pode ser. Mas você obedecendo, minha filha, essa direção divina, espiritual, você vai ver o Senhor te honrando, porque Ele vê que você se preocupa em ganhar almas para o reino dEle. E Ele revela para mim assim: o teu perfil, esse teu perfil, vai chamar a atenção de alguém que está nas suas orações. Você acredita em profecia, em revelação? Fica até o final do vídeo, deixa Deus falar contigo. O teu perfil não precisa mudar. Nem precisa deixar foto antiga no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Pode deixar uma foto atual. Não precisa deixar uma foto quando você era mais jovem. Não, não precisa. É o teu perfil de hoje, madura, preparada pela vida, que vai atrair a atenção de um verdadeiro cavalheiro, verdadeiro guerreiro. Suas qualidades serão notórias numa conversa. É só você ser você. Não precisa inventar nem criar nada e nem se preocupar. Eu sei que o tempo, ele amadurece a gente, não é desgasta, ele amadurece. E se você permite ser amadurecida pelo tempo,
você está preparada para o dia do encontro, para o dia da posse, para o dia da honra, para o dia da vitória. Você é uma pessoa que não mede esforços para investir no reino dos céus, na presença de Deus, no altar do Senhor. Você não mede esforços. Você é uma pessoa generosa, amiga, que compartilha do que é bom. E você tem algumas qualidades que os céus têm procurado. Porque uma pessoa capaz de não medir esforços para investir em algo certo, uau! É uma pessoa que parece estar em falta. Porque hoje muitos investem tempo e o que há de melhor em futilidades. Você não, você é alguém que entra no vídeo, vai acompanhando e vai até o finalzinho. Você vê as campanhas, você mergulha e você faz com amor, porque você tem amado a palavra do Senhor. E você está cuidando da obra, Ele vai cuidar da tua causa. Você está cuidando do reino dos céus, Ele vai cuidar da sua família. Porque assim é na nossa vida física, que é temporal, e nossa vida espiritual, que é eterna, para quem se converte a Jesus. E você é alguém que investiu lá atrás em algo que não deu certo, em alguém que não te mereceu, mas hoje você aprendeu a investir, aleluia, em algo que nunca vai falhar e que sempre dará certo. Salomão fez isso. Filha, Salomão não está construindo qualquer templo. Salomão está construindo um templo que um estudo feito por uns peritos e arquitetos do estado de Illinois, nos Estados Unidos, revela que, se fosse corrigir o que Salomão investiu em dinheiro, em ouro, naquele templo, hoje daria mais de 500 bilhões de dólares. Então ele investe tudo que ele tem do melhor em algo que era divino. E depois, ele constrói um palácio 7 vezes maior. Uau! Então, se foram 500 bilhões de dólares atualizados na moeda atual, corrente, aproximadamente, quanto custou esse castelo dele? 7 vezes mais. Filha, o que ele deu para a obra, ele recebe em dobro. Porque quando ele constrói o castelo, corrigindo, em dobro, foi 2 vezes mais, 2 vezes maior, ele vai crescer em abundância. Então Deus, olha como é que Deus trabalha. Primeiro ele vem fazendo você dobrar o que investe. Depois ele multiplica o que foi dobrado. E depois ele vai expandindo gradativamente de acordo com a sua capacidade de administração. Porque como que o Senhor vai dar algo para alguém que não sabe administrar porque não quis se preparar? A disposição que aquele homem tinha em investir em algo divino é fora do comum. Porque muitos, na condição que ele estava, alguém que tinha em caixa 500 bilhões de dólares, minha filha, só se botar em renda, já não trabalha mais. Mas ele não, ele queria dar para o Senhor, ele queria um templo, e marcou uma geração, uma nação, marcou o mundo, o templo de Salomão. Tudo isso foi uma ordem do seu pai. Toda vez que você obedece à ordem do pai, o pai faz você multiplicar, prosperar, viver porções dobradas. Salomão, depois que construi o templo do Senhor, de tal maneira ele constrói aquele templo, ele decide, agora eu posso pensar em fazer algo para mim. São poucos que fazem isso. São poucos que... Tem um papelzinho aqui que eu fui enxugar o olho. Ô, glória! São poucos que decidem primeiro investir no reino de Deus. Alguns primeiro decidem investir na sua própria vida. Mas aqueles que priorizam o reino dos céus,
todas estas vos demais coisas serão acrescentadas. Você está pegando Mateus 6,33? Você pegou? É assim que funciona, é acrescentado sonhos, desejos, necessidades. O Senhor acrescentou, Ele construiu o templo, encerrou o templo, a construção do templo. Ele constrói um castelo, um palácio 2 vezes maior. 2 vezes maior. Então, se foram 500 bilhões que ele investiu, quanto vai valer o palácio dele depois de pronto? 1 trilhão? Minha filha, para ter uma fé igual esse homem teve, não é qualquer um que vai ter. Esse propósito tem falado conosco na nossa individualidade, na nossa particularidade. Alguns colocam o pé aonde vê o degrau, outros dão o primeiro passo, sem ver o degrau. Isso é fé. Dar o passo sem você ver onde pisar, o degrau para pisar, não é fé. É um ato natural. Às vezes, o que eu quero que você entenda é que às vezes você vai ter que romper em fé. Você vai ter que ousar. Você vai ter que arriscar. Mas sabe quando começa a fluir as bênçãos na nossa vida? Quando você faz com todo o amor no coração. Quando você decide fazer porque a sua essência, ela exala amor pela obra, pelo reino, e você entende que é uma missão. É algo divino que você tem com Deus. E o palácio que ele constrói para ele é um palácio mais luxuoso de todo o tempo. Historiadores defendem essa tese, eu acredito. Porque não tem como alguém dar o melhor para Deus e Deus dar o pior para a pessoa. Salomão deu o coração para Deus, deu tempo para Deus. Salomão deu sua vida para Deus. Foi obediente, foi ousado e não foi guerreiro. A força de Salomão vinha na sabedoria que ele tinha. Acredite, quase ele não usou o exército, nem as armas letais de guerra. Porque a sabedoria dele era excomunal, era de tamanha envergadura e magnitude que ele não precisava usar força. Sim, ele não precisava usar força. Sabe por quê? Porque ele usava a cabeça. Geralmente as pessoas que usam muito a força esquecem de usar a cabeça. Porque Deus coloca a sabedoria dentro da cabeça, no coração. E vão ter situações que você vai ter que parar um pouquinho antes de decidir, pensar, analisar, meditar e orar, para que aí sim você tome a decisão correta. E esse homem, ele conseguiu vencer as maiores guerras e os maiores desafios, sabe como? Usando a cabeça, usando a sabedoria. E ele foi de tamanha notoriedade que pessoas iriam buscar nele como fonte de referência e de informação precisa. Uma inspiração, alguém que inspirava, buscando nele algo que precisava reproduzir em algum lugar ou até no próprio lugar que conduzia ou que liderava. Até pessoas como a rainha de Sabá, muito influentes, foram buscar com Salomão um pouquinho do conhecimento dele. Oh, minha filha, quando você investe o seu melhor, o seu coração, a sua alma, o seu ser, tudo que você tem de bom no reino dos céus, na presença do Senhor, vitórias tremendas chegarão até você. Você não precisa correr atrás delas. Você não precisa se desgastar pensando, não vai dar, não vou conseguir, não vou fechar o mês. Ei, você vai dar, você vai conseguir, você vai fechar o mês certo, vai sobrar, vai ter caixa, vai ter o que investir. Mas você precisa entender esse caminho, essa direção. Salomão investiu lágrimas quando ele olhava aquela construção e ele via algumas coisas não sair de acordo como ele queria. Mas no final das contas ele viu que saiu de acordo como Deus sempre quis. Salomão sacrificava
Salomão chorava. E Deus honrava ele diariamente, abençoando ele, falando: calma, porque eu estou no controle desse grande projeto. Esse projeto é meu. Essa causa é minha. Eu sei que você está fazendo a sua parte, mas é de mim que virá a vitória. E assim será na sua vida, assim acontecerá com você. Então você não precisa chorar nem se preocupar, porque Deus fará seus projetos, suas conquistas acontecerem, serão realizadas, e serão maiores do que alguns pensam e imaginam. Quando o barulho do seu sucesso ecoar, pessoas vão se admirar, vão se impressionar, pessoas vão querer conversar contigo para poder entender um pouquinho do caminho. E você vai ser bem sincera: vale a pena ser fiel a Deus. É isso que você vai dizer. Porque alguns, quando ouvirem isso, vão dizer: não é possível, só isso? Mas não é só. Porque ser fiel a Deus demanda algumas renúncias, demanda algumas atitudes, alguns investimentos certos. Porque se Deus te dá uma direção e você faz outra, é jogar para o alto a preciosidade que Ele está te dando. O que eu preciso fazer então, pastor? Passe a planejar sua vida da forma correta. Uma vida sem planejamento está fadada ao fracasso. E você não pode fracassar, porque alguns aqui já fracassaram uma vez. E fracassar é perder mais tempo. E você está num propósito de recuperar o tempo perdido. E pessoas que até amam você não vão te ajudar porque não têm a capacidade para isso. Mas o Senhor vai ajudar você. Porque tudo que você fez, plantou, tudo que você investiu na obra do Senhor, um dia voltará dobrado para que possa ser multiplicado na palma das suas mãos. Ei. Então diga para si mesmo agora: eu vou planejar a minha vida administrando melhor o meu tempo. Ei. Eu vou administrar minha vida melhor, administrando melhor o meu tempo. Porque é assim que se tem um bom planejamento. O que está acontecendo hoje contigo? Tem coisas que vêm para roubar o nosso tempo. Às vezes até procurando a hora da live ou uma palavra de Deus. Aí vem propagandas, vem informações, e é uma gama diversas de informações que às vezes a gente, se não tiver o domínio, aquilo nos domina. Tudo na nossa vida, para dar certo, tem que ser feito através de um bom planejamento. E você acha que Salomão não planejou? Sim. Davi deu o plano arquitetônico para ele, deu o grande projeto. Agora ele vai administrar bem o tempo, vai conduzir de melhor forma, tendo um bom planejamento. Ele não fez logo quando ele assumiu. Ele fez no 4º ano do reinado dele. Porque primeiro, quando ele entrou no palácio para governar, ele tinha que conhecer a política, as relações exteriores. Governou do Cedro ao Líbano, ele tinha que conhecer as fronteiras. Ele tinha que entender um pouco de guerra. Ele tinha que entender um pouco de ciência, política. Ele tinha que saber onde ele estava pisando. Então ele planejou. Vou tocar o palácio, vou fazer um pouco mais de reserva e não só usar do meu pai, porque eu quero algo muito bom para Deus. Pegou. E depois que eu fizer o palácio, aí eu penso na minha casa, para depois pensar na casa, no presente da minha amada. Ovelha, dá certo. Sabe por quê? Porque eu fiz assim. O pastor Rodrigo Arguelles fez assim. Eu estou nesse caminho. Filha, desde o dia que eu me converti, a prioridade é o reino dos céus na minha vida. É Deus. Depois a minha família.
A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de informações que se renovam diariamente, constantemente. E cada vez que você lê, você recebe uma direção, você recebe uma orientação. Eu preciso te passar uma orientação agora. Você precisa ser mais ousada do que tem sido. Porque senão, em algum momento, a fraqueza, ela poderá conduzir você para lugares que você não deverá jamais, nem pensar, poderá estar, jamais. Porque quando estamos fracos, minha filha, se não deixarmos a força divina nos levantar, a nossa fraqueza nos leva para lugares que não deveremos nunca mais voltar e nem sequer pisar. Seja mais ousada. Contar projetos, sonhos, eu já te falei, não se faz isso. Você não precisa contar. Porque você só pode sentir uma necessidade na hora de abrir, de falar, e depois você vê, não deveria ter falado. Deveria ter me segurado, me controlado mais. Você é uma pessoa forte. Você é uma mulher inteligente. Você é alguém diferente. Saiba que os fracos geralmente se tornam fortes na presença de pessoas ousadas. Você tem o poder de influenciar, porque você é ousada, como Salomão foi. Vou ousar em investir, vou ousar em realizar, vou ousar em fazer acontecer, vou ousar em começar algo que ninguém nunca começou. Será que você entende o que o pastor fala? Não entendi, pastor. Vou traduzir. Passe a se relacionar com as pessoas certas. Porque dependendo do tipo de pessoa que você se relaciona, e até do tipo de liderança que você tem, pastoral inclusive, você vai para frente, filha. Como se pegar alguém errado, você vai para trás. Deus, ele dá o caminho, mas a força maior quem faz é você. Para os seus sonhos acontecerem. Deus me dá a direção, me dá o caminho, mas para os sonhos acontecerem, tem que sair força de dentro. A força não sai de fora, porque vem de dentro. A fonte de energia está dentro. Então, se você quer dar o seu melhor, tire de dentro de você. Continue sendo verdadeira. Ei! E você tem essa capacidade. Você tem essa predisposição para fazer coisas que ninguém fizeram. E por isso, um bom relacionamento é o que você precisa. Tanto um relacionamento na vida amorosa como um relacionamento, uma aliança para algo. Não é bom que o homem esteja só. Relacionamento. E isso, minha filha, a gente tem que levar para o mundo sentimental e também para o mundo em relações de amizade sólidas. E para o homem não estar só, ele tem que buscar alguém para estar com ele. Mas a busca às vezes é feita de forma errada e nos lugares errados. E acredite, mesmo Salomão tendo esse legado todo, essa história fantástica, um dia ele buscou mulheres como as moabitas, emonitas, em lugares que ele não deveria buscar, porque foi atraído pelo que viu. Nem sempre o que você vê presta. A gente olha a história dos personagens da Bíblia e você vê que a maioria eles não foram perfeitos. Eu encontrei um perfeito, na verdade, Jesus Cristo. Mas ser humano mortal sempre tiveram alguns erros. Quando você tenta fazer tudo sozinho, filha, preste atenção no que eu vou te falar. Você passa a impedir outras pessoas de chegarem para poder te ajudar. Porque tem pessoas que vão chegar para somar. E você vai ter que saber filtrar quem soma e quem subtrai. Agora, se você fala, não, vou fazer do meu jeito, vou fazer sozinho, você está impedindo pessoas de se aproximarem. Porque pensa, é cheia de si, sabe tudo, não precisa de ajuda, não precisa de conselho. E vem uma outra questão aqui. Conselho de quem tem história. E não de quem tem história,
Não é de quem tem história para contar, não, tá? É de quem tem história de vida. Porque aí sim, o que a pessoa fala tem peso, porque é exemplo. Sabe, tem algo que me destaca, tem algo que se destaca na vida de Salomão. Quando você olha o texto, você vai ver que ele conhecia um princípio. Salomão, dentre tantas qualidades que ele tinha, ele conhecia o princípio e o poder da integridade pessoal. Uma pessoa só não vai chegar a lugar algum. Uma pessoa que tenta resolver tudo do seu jeito não consegue ser quem foi chamado para ser. Salomão reconhecia suas limitações, era muito sábio, mas precisava de boas pessoas ao redor para poder conduzir aquele reino. Salomão era muito rico, talvez o mais rico de todos ali, mas reconheceu-se que sem Deus, sem a riqueza da presença de Deus, nada iria dar certo. Humildade. Humildade. Quando você se une com alguém que te puxa para baixo, tudo passa a dar errado. Agora, quando você se une a alguém que te impulsiona para cima, as coisas começam a se encaixarem e a darem certo. Ele era muito sábio, era muito inteligente, muito poderoso, mas a humildade dele fez ele reconhecer que ele precisava de um poder maior que ele nunca poderia ter, o poder de Deus na vida dele. Princípio do reconhecimento. Reconheceu, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu preciso, isso eu não preciso. Nos 3 primeiros anos do reinado de Salomão, ele pôde pensar com calma, com riquezas em detalhes, como seria feito aquele templo que ninguém nunca havia construído. Salomão deveria saber que o nome dele seria registrado, que esse fato épico seria registrado. Ele se tornou um modelo de inspiração para muitas pessoas. E talvez, filha, seja isso que Deus tenha te chamado para fazer, para ser, para continuar sendo. As pessoas vão se inspirar em você, inclusive pessoas de perto, da família, da casa. Por mais que não venham admitir, vão sim. Mas não espere reconhecimento dos outros. Como assim, pastor? Você não tem que esperar. Você não tem que esperar reconhecimento alheio. Porque alguns são orgulhosos. Algumas são orgulhosas e não vão chegar dizendo a verdade. Vão preferir, às vezes, omitir ou até mentir por mero orgulho. Mas esses travam a sua vida. Enquanto você, que tem uma humildade grande no coração, você destrava a sua vida e chega velozmente em lugares que foram destinados para você pisar, se apossar, tomar posse. Eu sei que é difícil conduzir essa casa. Eu sei que é difícil tocar esse barco sozinha. Eu sei que é difícil você gostar de ter alguém, mas ainda não ter. É difícil viver assim. Eu sei que é difícil viver com o dinheiro contado, apertado, mas você tem que levantar as mãos para os céus todos os dias agradecendo: Deus, obrigado por mais um dia de vida. Aonde você tem passado a maior parte do seu tempo? Porque essa resposta aqui vai demonstrar aquilo que você mais ama. Como assim, pastor? Eu tenho passado mais em casa. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você tem passado a maior parte do seu tempo? Como não? Onde você tem passado a maior parte do seu tempo? Alguns vão pensar na internet.
Outros vão pensar: dormindo. Outros vão dizer: no trabalho. Essa resposta pode demonstrar aquilo que você mais ama, ou pode mostrar um estado de necessidade. Mas na verdade, minha filha, eu perguntei isso para você, sabe por quê? Para você refletir, porque algumas pessoas aqui estão deixando o tempo passar, sem fazer o que deveriam ter feito há muito tempo. Você vai ter que ousar, ser mais ousada. Você vai precisar arriscar. Você vai precisar romper em fé. E você não pode esperar que os outros cheguem para poder te dar uma ajudinha. Você tem que ser ajuda para quem for. Porque assim você mostra que você tem algo a mais do que eles. Que você tem uma habilidade a mais do que elas. Ei, é possível. Será que você consegue entender o que seu pastor fala? Será que você consegue entender? Consegue? Os seus objetivos não podem sugar o seu tempo, que deve ser prioridade para Deus e para sua família. Os teus sonhos não podem roubar o seu tempo, que pertence a Deus e à sua família. Tudo é uma questão, novamente, de boa administração. E esse homem sabe administrar. Você acha que quando Salomão assumiu aquela cadeira muito cobiçada, pessoas não quiseram se aproximar dele? O que ele fez? Ele não permitiu que certas pessoas se aproximassem. Porque ele tinha discernimento. Porque algumas iriam roubar o tempo dele. Algumas iriam subtrair a fé dele. Algumas iriam desfocá-lo do propósito, do projeto, da missão. Pessoas bem intencionadas, pessoas bacanas, pessoas engraçadas. Você não precisa, filha, desse tipo de gente se eles estão te afastando da própria razão de você viver. Tem pessoas que te consomem, tem outras que te abastecem. Tem pessoas que te sugam, tem outras pessoas que te ajudam. Tem pessoas que roubam, furtam, subtraem. Tem outras que investem em você. E acredite, leva mais tempo escolher a pessoa certa. Porque pessoas difíceis de lidar, complexas, parecem com mais facilidade. E sempre que você consegue mostrar para Deus e não para as pessoas, nem para o pastor, é para Deus, que você tem uma habilidade maior para poder liderar, para poder conduzir, para poder realizar, para chegar e fazer, você se destaca. O Senhor te faz brilhar. Tua luz vai incomodar, porque você é alguém de sucesso. E você incomodando, minha filha, tem pessoas que vão começar a falar mal. Você tem que aprender a lidar com isso. Não adianta ficar reclamando, Deus, se a pessoa está falando, olha, você não tem que falar isso. Porque ele não vai impedir pessoas de falarem. Ele cobrará todas as palavras ditas, mas não vai impedir. E hoje, do jeito que andam as coisas, temos que nos policiar mais ainda com o que falamos, inclusive na internet. E tá certo, porque a gente não pode sair ofendendo as pessoas. Temos uma liberdade de expressão, claro, temos, mas tem coisas que tem limite, a gente não pode agredir, a gente não pode ofender. A gente tem que amar, a gente tem que respeitar. E nós somos o sal desse mundo, a luz desse mundo. Vamos temperar uma conversa boa, se ela estiver descambando por uma discussão.
Vamos iluminar a mente de pessoas que vivem na escuridão. É isso que precisamos fazer, dentre tantas outras coisas. Salomão demorou 2 vezes mais tempo para construir o seu palácio do que para construir o templo do Senhor. Por quê? Porque o palácio dele foi 2 vezes maior. E ele imaginou que seria assim? Talvez não. Porque depois que ele construiu o templo, ele teve uma queda financeira alta, considerável. Mas como pode ele conseguir construir um palácio para ele 2 vezes maior? Milagre de Deus, boa administração, esforço para trabalhar. Salomão não era pesado ao povo. Salomão só tinha um problema. Teve muitas mulheres. Mas fora isso, minha filha, ele é um exemplo a ser seguido. E eu sei que você vai se tornar inspiração para alguém, como você já é, e às vezes não acredita. Mas saiba que Deus tem que mexer em algumas coisas ainda. Deus tem que lapidar algumas coisas ainda. E se você abre o seu coração para essa mudança, para essa transformação, para esse preparo divino, você vive fases inesquecíveis. As melhores de todas. Pessoas vão olhar para você, eu estou profetizando em nome de Jesus, e vão se inspirar na sua história. Vão se inspirar na sua garra. Vão se inspirar na sua força de fazer acontecer até algo que parece impossível de ser realizado. Essa é você. É a pessoa que eu vejo. É quem eu acredito. Filha, reconhecer suas limitações não é sinal de fraqueza, é sinal de grandeza. E Salomão reconheceu as limitações dele. Porque um homem com tamanha envergadura, poder, autoridade, sabedoria, poderia dizer, posso resolver tudo sozinho. Mas ele não ia poder. Ele reconhece suas limitações. Principalmente, no início de tudo, para pedir a Deus sabedoria. Tem pessoas que nem pedir, pede. Pedem outras coisas, mas sabedoria não pede. Continue reconhecendo suas limitações, assim como Salomão fez. Porque quando você demonstra para Deus a verdade, quando você relata, você apresenta a verdade te alcança, te liberta e te abençoa. Estou encerrando. A busca de Salomão por sabedoria foi contínua. Não foi algo esporádico. Eclesiastes capítulo 1, versículo 13 diz: dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Foi um livro escrito por ele. Continue buscando por algo que poucos buscam. Acredite. Não é, Deus me dá sabedoria. Não é isso, é buscar, igual você está fazendo aqui, um propósito. E hoje, essa é a última live desse propósito. Eu falei que seriam 5 dias. Hoje, esse vídeo aqui é o último. A noite é outra coisa, a outra live é outra coisa, a live da tarde é outra coisa. Essa live aqui é a última desse propósito. E eu vou fazer a última oração por você desse propósito. Ora com o seu pastor agora, porque eu tenho certeza que não foi em vão. Eu tenho certeza que é um propósito do coração de Deus para o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essa unção, por essa palavra poderosa, por essas revelações, visões e profecias. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço do fundo do meu coração
por falar conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. Em o nome do Senhor Jesus, receba minha gratidão e nesse momento eu te peço, toca nesse coração, ó Pai, que está orando conosco. Toca nessa vida, meu Pai, que entrou nesse propósito. Vale a pena ser fiel a Deus. Toca, meu Pai, e faça com que a dor vá embora, faça com que o medo se retire, faça, meu Pai, com que todas as enfermidades sejam canceladas, retiradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus, que cada um e cada uma que participou desse propósito e está orando conosco agora, ó Pai, seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, em o nome do Senhor Jesus. Abençoado seja você, sua casa e toda a tua família. Beba comigo a água consagrada e diga para você mesmo, esse propósito do vale a pena ser fiel me abençoou poderosamente. Pode beber com fé. Oh, Jesus. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E escreva aqui, graças a Deus. Escreva aqui nos comentários, Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais, que passe debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dízimo já é santo. E o pastor consagra o dízimo. Santo dízimo já é. Esse propósito, minha filha, ele tem um objetivo: nos ensinar o quão importante é ser fiel a Deus no santo dízimo e nas ofertas. Se você quiser fazer parte desse propósito, você pode ter chegado nesse vídeo agora, você pode ter assistido apenas 1 ou 2 dias do propósito, são 5. Você pode entrar agora e depois você assiste os 4 para trás. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Ovelha, já tem chegado, já tem vindo até mim testemunhos. E são muitas mensagens, o celular está travando muito, eu estou com dificuldade de mexer naquele telefone. Estou me programando para ano que vem trocá-lo por um muito melhor do que já é. Com mais memória. Persevere nesse propósito, participe desse propósito. Como que eu faço, pastor? É só ser fiel a Deus no santo dízimo. Pastor, mas eu não recebo hoje, eu não recebo amanhã, eu só recebo no final do mês, no início do mês, no dia 15, não tem problema. Você manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que está bem aqui, e também aqui na descrição do vídeo, e você vai dizer, pastor, eu faço parte desse propósito, sou luz, faço parte desse propósito. Vale a pena ser fiel a Deus. Você vai contar os mais lindos testemunhos, você vai viver os maiores milagres que você nunca viveu na vida. Em nome de Jesus, por causa desse propósito. Filha, depois que eu passei a ser fiel a Deus no santo dízimo, minha vida mudou poderosamente para melhor. Mas eu sempre fui constante no que eu fazia. Eu sempre sou constante no que eu faço. Meu pai mesmo costumava falar para mim, Rodrigo, quando você começa a fazer uma coisa, quando você insiste em algo, quando você quer algo, você vai e faz e acabou. Até você conseguir, você vai tentar. E você tem que entender que existe um valor muito grande quem persevera em algo que acredita. Isso é bíblico.
Isso é bíblico, dá certo. Você acha que se Salomão não fosse fiel a Deus no santo dízimo, ele seria chamado para construir esse templo? Claro que não. Davi era fiel a Deus e não foi chamado, por quê? Porque tinha sangue nas mãos. Agora, filho, nós vivemos na misericórdia. E nós podemos participar. Pastor, eu vou participar. Quais são os dados bancários? Está tudo aqui embaixo no YouTube e no Face está aqui em cima. Você vai ver o Pix CNPJ da Luz para as Nações ou o Pix celular. Preferencialmente eu peço que seja feito pelo Pix. Se você não puder fazer, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela Lotérica, pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Comprovante, você envia seu nome completo e escreve Arca da Aliança. Você não vai escrever Santo Dízimo. Lá no meu WhatsApp, você vai escrever Arca da Aliança. Porque eu quero colocar seu nome ali, na Arca da Aliança, que é onde nós colocamos os dizimistas do nosso ministério. E se for o voto, pastor, oferta, eu vou colocar seu nome aqui no azeite consagrado. Na próxima live tem uma surpresa para você, tá? Senhor, obrigado, porque esse propósito foi encerrado com chave de ouro. Eu tenho certeza, meu Pai, que momentos melhores, incríveis, extraordinários, com pessoas incomparáveis, vão acontecer por causa dessa nossa fé. Abençoado seja você, cada um aqui que participou desse propósito, que vai participar, abençoado seja você. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e escreva graças a Deus. Pastor Rodrigo, como é que eu mando lá para o WhatsApp? Tem um link azul aqui no YouTube. É o mesmo número do Pix celular, o meu WhatsApp, tá? É o mesmo número. Clique aqui embaixo, aqui tem um link também, que você vai direto para o meu WhatsApp, tá? E você escreve, estou nesse propósito, vale a pena ser fiel a Deus. O dia de eu devolver meu santo dízimo é esse. Pode anotar, pastor. Meu nome é esse, o nome completo. Quem já é dizimista não precisa enviar, porque você já está lá no caderninho de oração do pastor, que te ama muito, tá? Um beijo no teu coração, um forte abraço, que Deus te abençoe. Na live da noite tem uma surpresa aqui, tá? Tem uma direção nova, algo do coração de Deus. Eu só estou esperando uma confirmação, e se Deus quiser, vai ser na live